Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Mauro. Rogai por nós. São Bento. Rogai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então eu vou continuar a aula precedente, né, a aula que eu dei a semana passada, e a respeito do Santo Sudário. E nessa aula eu comentei sobre a imagem, a primeira imagem, né, que é a imagem, eu falei algumas coisas sobre o aspecto da veracidade do sudário, e sobre a primeira imagem, que é a imagem de luz, né, que é a imagem feita por uma espécie de radiação, né, que é de difícil identificação, o que causou essa imagem, mas aquilo que a gente tem, que chega mais próximo do que poderia ter sido, é essa espécie de radiação. E eu comentei com vocês que essa espécie de radiação deixou uma imagem que tem duas características. Primeiro, uma fotografia, é uma fotografia antes que se inventasse, 2000 anos antes que se inventasse a fotografia, é a primeira fotografia da história, e é também uma imagem tridimensional, né? O processo de fotografia, eu comentei, e o processo de tridimensionalidade, ele é diferente. Então, o processo de fotografia, o papel responde ao claro e ao escuro no processo de fotografia. O papel fotográfico, que aqui no caso, muito estranhamente, foi um linho, né? Um linho que jamais teria essa propriedade. E o outro processo é a impressão em 3D, né? Que o que a gente tem que se aproximaria disso seria alguma coisa impressa pelo calor, de onde os pontos que estão com maior contato do linho ficariam mais marcados e os pontos que estão mais distantes menos marcados, né? E com isso, tá? Aqui vocês têm um vídeo que mostra essa tridimensionalidade, tá vendo? Notem bem que aqui nos olhos a gente consegue ver, depois eu vou comentar, o volume das moedas, né? Mas tá vendo que é bem fácil transformar o sudário numa imagem tridimensional, porque ele já é uma imagem tridimensional. Ele está programado inteirinho, né? Ele tem todas as programações numa imagem só, diferente das outras imagens atuais, que você precisa de duas imagens para fazer uma imagem tridimensional. Você tem numa imagem só, você tem todos os pontos e o corpo inteiro é perfeito nessa característica. E a gente tem ali nos olhos, dá para ver as moedas que eu vou falar um pouquinho depois, né? Você tem uma saliência ali redonda, tá bem? Tá vendo aqui como até o corpo ele fica destacado em relação a tudo, né? Então a imagem tridimensional, ela é muito viva, né? Isso, como eu comentei com vocês, então primeiro a gente tem do corpo uma irradiação de luz. Segundo, a gente tem do corpo uma resposta a essa radiação que é homogênea, igualmente homogênea como a imagem. O que quer dizer isso? Que os pontos onde estavam, em que a imagem estava mais pressionada, não deixaram uma marca mais evidente. O homem do sudário, né, Nosso Senhor, tinha 80 quilos. Ele pesava contra o linho, né? Então ele devia ficar mais marcado nessa irradiação térmica, talvez, na zona inferior do sudário, né? Então as costas dele deviam ficar mais marcadas. E não ficaram. Ele é todinho igual. O que levou os cientistas da NASA a concluir que o homem do sudário, quando foi feita a imagem, isso aqui eu estou retomando a aula passada para falar do próximo passo, estava levitando ou não tinha peso, né? E aí é o que eu comentei com vocês, que isso bate diretamente, eu não falei a aula passada, mas quando uma vez eu levei a Estela, minha filha, primeira filha, que era a primeira filha, a gente se preocupa mais, né? Com os outros a gente se preocupa menos.
mas eu levei ela no médico, era um médico novo que uma pessoa tinha me indicado, e aí o médico olhou para a cara dela, né? Ela estava bem doente, estava com febre, estava passando mal, olhou para a cara dela e disse, mal olhou, né? Olhou um pouquinho lá e falou, ela está com uma sinusite pululenta, e me deu uma receita médica, né? Então eu fiquei olhando para a cara do médico, né? Primeiro filho, saí de lá e falei, puxa, como, né? Ele mal olha para a cara da criança, dá remédios pesados, né? E assim, sem fazer nenhum exame, nada. E minha mãe, né? Falou, não, você tem que levar ela num outro médico, o médico fazer mais exame, assim, vai dar esse remédio para a menina pequena. E lá eu levei. E a médica especialista, né, levei numa especialista. E a especialista, então, virou a menina do avesso, deu um monte de exames, exame de sangue, nasofibroscopia, enfiou sonda no nariz dela, radiografia, um monte de coisa, eu não podia dar nenhum remédio enquanto isso. A menina tendo febre, só na Novalgina. E foi indo a semana inteira, porque podia interferir no exame, tudo cheio de cuidados. No fim da semana, eu ligando para ela, que ela estava aumentando a febre. No fim da semana, chegou lá, eu cheguei com todos os exames, ela olhou, né? E me disse, ela tá com uma sinusite pululenta. E me deu exatamente os mesmos remédios, né? Que o meu primeiro médico, tá? Exatamente assim é o sudário, né? Então, São Tomás, tá? Na Idade Média, no século XIII, ele vai dar já as características dos corpos gloriosos, sem os problemas que hoje tem os especialistas. Então ele vai falar da claritas, ele vai falar da impassibilidade, lógico, a impassibilidade é subjetiva, é uma coisa do sujeito, não verificável, né? Ele vai falar da sutileza, né? Exatamente o que os especialistas, né, depois de todos os exames e tudo mais, vão dizer a respeito do sudário. E aqui, né, eu falei que hoje eu ia comentar para vocês sobre essa característica da agilidade, tá? Então, o que a gente tem, né? Depois eu volto a falar da questão da moeda. Na imagem de sangue, então eu falei para vocês que a imagem do sudário é dupla, ela coincide com o quê? Com as duas naturezas de Cristo. Então, sendo Cristo Deus e homem, ele deixou impressa uma imagem resplandecente, que é a imagem fotográfica tridimensional, e deixou uma segunda imagem, uma imagem de sangue. Isso justamente para nos certificar os dois objetos principais da nossa fé, que são a morte e a ressurreição de Cristo, né? Pelo sudário dá para saber que aquele homem morreu e como morreu. Pelo sudário também dá para verificar que ele ressuscitou, né? Como assim ressuscitou, né? Como que dá para verificar que ele ressuscitou? Então, a imagem de sangue, né? Que aqui vocês têm os pontos do rosto de Nosso Senhor que estão mais impregnados de sangue. O rosto dele, microscopicamente, está inteirinho, cheio de sangue, tá? A imagem de sangue, ela é diferente da imagem de luz, tá? Enquanto a imagem de luz, eu mostrei para vocês, ela tá na crista das fibras, tá? Então, você tem a imagem de luz, essa aqui são as fibras do sudário. A imagem de luz, ela fica bem na crista das fibras. Ela fica uma imagem muito tênue, que eu falei para vocês que corresponde a essa fibra a menos de 1/10 de um cabelo humano, tá? É aí que está marcada essa imagem resplandecente. O sangue, entretanto, ele não está nas cristas dessas fibras, ele está nos vales, como era de esperar, pela gravidade e pela adesão do sangue ao tecido. Então, o sangue, ele está nos vales. E o sangue, ele transpassa o sudário. Eu mostrei para vocês a semana passada uma imagem dos cientistas da NASA, naquela análise que eles fizeram, que eles descolaram o forro do sudário e puderam verificar se havia a imagem do sudário no avesso do sudário. O sudário encobria o homem do sudário, né, como um envelope por dentro. Então, a imagem ficou estampada por dentro do sudário. Abrindo ele, eles costuraram um forro, as freiras costuraram um forro
que é trocado com uma certa periodicidade, tá? Por fora. Abrindo o forro, eles puderam verificar que a imagem do homem do sudário, ela não ultrapassa o avesso, ela está só no lado onde o homem foi deitado. Entretanto, o sangue, ele está do avesso. Ora, qualquer pigmento, né, passaria pelo pano, tá? Então não tem nenhum tipo de pigmento. Quem que poderia pintar uma imagem tão superficial e tão uniformemente superficial? Então, o pigmento transpassaria. O sangue transpassa. A imagem de sangue está transpassada. Ela está, então, nos vales, né? É muito impressionante. Ela tá nos vales do tecido. Isso se dá por causa do processo de coagulação. No sudário há muito sangue seco, tá? Há muito sangue, né? Mas esse sangue tá seco, né? O mês da crucificação era abril, o clima é árido, o sol às 3 horas, quando Nosso Senhor morreu, e ficou estendido, né? 3 horas na cruz. Ele estava bastante quente. Então, aquele sangue todo que escorreu de Nosso Senhor, ele secou em cima da pele, tá? O sepultamento, né? No sepultamento, a gente vê algumas características que o homem do sudário, diferente do sepultamento dos judeus, ele não foi barbeado, ele não foi vestido, ele não foi lavado. São João, ele fala, ele faz questão de falar, aliás, que como os judeus costumam sepultar, ele foi sepultado. Então o homem do sudário foi sepultado como os judeus, não como os egípcios que tiravam as vísceras, né, e mumificavam, não como os romanos que queimavam os cadáveres. Foi sepultado como os judeus. E como os judeus sepultavam? Para sepultar um corpo, eles levavam um corpo, eles lavavam o corpo inteirinho, tá? Depois eles barbeavam o corpo e cortavam os cabelos, né? Depois eles vestiam. Todos os 3 casos de ressurreição que tem no Novo Testamento de Nosso Senhor, os mortos acordam das tumbas, São Lázaro, vestidos, tá? Então eles eram vestidos. Ora, o homem do sudário não estava assim. Primeiro, ele não foi lavado, tem muito sangue espalhado por todo lugar. Segundo, ele não foi vestido. Terceiro, ele não estava barbeado, né? Nosso Senhor, quando ele foi crucificado com esse pano mesmo que tem normalmente nos crucifixos, né? Mas na hora de ser colocado no túmulo, esse pano estava encharcado de sangue, ele foi retirado. Isso, Nosso Senhor foi coberto só com o sudário, tá? Então, tem essas características diferentes, né? Quer dizer, esse homem do sudário estava desse jeito. Por quê? Né? Como a gente conhece pelo Evangelho, era Páscoa, tá? O Nosso Senhor morreu às 3 horas. Os mortos, depois eu vou falar mais sobre os mortos por crucificação, a morte normal deles, o destino normal dos corpos, se as cruzes eram baixas, normalmente era deixar lá para que as feras os devorassem, tá? Se as cruzes eram um pouco mais altas, eles eram comidos por aves, por abutres, e se deixava lá e se jogava os restos numa vala comum. Era uma verdadeira degradação, né? Por quê? Porque para os antigos, por causa da religião romana e da religião grega, o fato de sepultar uma pessoa era muito importante. O sepultamento era uma coisa essencial. Eles tinham toda uma noção de culto dos mortos, culto dos antepassados. Então eles diziam que aquele morto que não tivesse culto ou que ficasse insepulto, portanto não tivesse lugar para ser cultuado, ele morria, tá? O morto morria, o morto ia padecer da morte, da fome eterna. É famoso o episódio onde Príamo, né, filho de pai de Paris, rei de Troia, depois que Aquiles, não, é Ulisses, não foi Aquiles, Aquiles tinha matado seu filho, né, seu filho Heitor, ele vai até o acampamento de Aquiles e de joelhos entra na tenda de Aquiles. Aquiles era o assassino do filho dele, o filho dele era príncipe de Troia. Ele entra na tenda
do assassino do filho dele, Aquiles, e de joelho pede, por favor, para que se dê o corpo de Heitor, que ele queria sepultar. Aquiles, diante daquela atitude do pai, né, fica comovido pela valentia dele em recobrar o corpo e devolve o corpo a ele. Esse episódio é só um, né, da importância que se davam para os corpos. Então, é lógico, os judeus não praticavam essa religião, eles não tinham culto dos mortos, mas os romanos sim. Então, os romanos levavam isso muito em consideração. Então, colocar o corpo numa vala comum era um grande castigo. No entanto, né, Pilatos, que tinha condenado Cristo sem a real vontade, ficou comovido com a atitude de José de Arimateia, que vai logo depois da crucificação pedir o corpo. E dá o corpo, permite que se tire o corpo da cruz. Então José de Arimateia, porque o nosso Senhor morreu às 3 horas, fez-se trevas, né? E ele foi até a casa de Pilatos, uns 10 minutos caminhando, é próximo. Depois ele pediu o corpo, deve ter esperado lá, e voltou para tirar o corpo, né? Tirar um condenado da cruz era uma coisa tremendamente difícil, ele está cravado, né? O corpo de Nosso Senhor já estava enrijecido, tanto é que eles não tiraram pelos traços do sudário. Nosso Senhor foi para o sepulcro, que não era muito longe, era pouco distante, de braços abertos, cravado na cruz ainda, né? Seguraram o pé dele, tem a marca dos dedos no sangue, onde seguraram o pé dele, tá? Porque o sangue na sola do pé de Nosso Senhor já estava seco, né? Isso aqui é uma das outras coisas que mostra que o sangue tinha secado sobre a pele, e se puseram os dedos, tiraram a marca lá do sangue da sola do pé de Nosso Senhor. E ele foi levado para o sepulcro. A sepultura que se deu para ele é uma sepultura digna de um rei. Então ele foi colocado num pano de linho, que é o sudário, um pano de linho finíssimo, né? Muito elevado para o padrão de sepultura que se dava para uma pessoa pobre. Depois ele foi colocado sobre ele muita mirra, aloé. O sepulcro foi todo muito bem preparado. O tecido está muito bem acomodado ao corpo dele. Provavelmente quem fez isso foi Nossa Senhora, né? Então está tudo muito bem feito. Só que é estranho que o sepultamento está incompleto. Por quê? Porque não lavaram o corpo, tá? Não lavaram o corpo, apesar de colocar óleo sobre ele. Que eu falei que é uma das coisas que preservou o pólen, né? Colocaram flores, tá? E não cortaram os cabelos dele, né? Só arrumaram a posição dos braços. O corpo já estava enrijecido. Para isso, tiveram que colocar algumas faixas. Eles colocavam tradicionalmente uma faixa envolvendo a mandíbula, para a mandíbula ficar fechada. Tem marcas na foto de pontos falhos, onde não tem, por exemplo, onde a gente não vê os espinhos dessa faixa que envolveu Nosso Senhor. Também se colocou sobre os olhos dele, que eu falei para vocês, moedas. Essas moedas eram frequentemente encontradas dentro dos crânios, né? Essas moedas são uma testificação da data em que foi colocado o corpo foi colocado no sudário. Por quê? É difícil ver essas moedas, né? O desenho da moeda tá aqui, vocês podem falar, puxa, eu não tô vendo nada, tá? Mas com os aparelhos e fotos precisas e com o computador, se tem uma certeza da existência das duas moedas, que beira a casa de erro é de 1 para 6 mais 46 zeros, né? Então a chance de estar errado, uma delas é 1 em 6,10 com 46 zeros. É uma coisa assim praticamente impossível, tá? Isso aqui, várias análises são feitas. Aqui pra gente ver, dá pra gente ver a olho nu, né? Aqui escrito Cai, tá? Então o que tá escrito? Tibério César. O Cai é de César, né? Só que falaram, puxa, isso tá com erro, né? Então os numismatas, né, vão falar, não, essa Cai é com K, né? Não se usava o C para escrever essa palavra. E aí, alguns levantaram algumas hipóteses, porque era uma região onde se falava aramaico, latim e grego, né? Então, muito bem, a pessoa podia ter ali trocado as duas coisas, era comum fazer isso.
E aí encontraram, tá? Na falta de uma, encontraram 3 reproduções da mesma moeda. E nessas 3 reproduções, a moeda está incorreta. O que assinala muito bem o ano da moeda. Porque se a moeda tivesse um K, seria mais difícil de identificar o ano. Como ela tem o erro e o erro é mais raro que o acerto, né? Então se identifica o ano. O ano dessa moeda vai de 29 a 31, tá? Nosso Senhor morreu em 33. Então eles tinham à disposição, era uma moeda recém-lançada, feita por Pilatos para irritar os judeus. Então ele colocou, numa dela, ele colocou esse cadinho mágico, né? E na outra também esse tipo de espécie de colher que era usada nas cerimônias de augures, tá? Por isso que eles tinham tanta raiva do leptos, que é essa moeda, né? Por isso que eles perguntavam, tentaram a Nosso Senhor dizendo, né? A respeito do tributo para César. E isso posteriormente vai ser uma das causas da revolta judaica que vai acabar com Jerusalém no ano 70. Mas essa moeda, né, até a moeda, quer dizer, então os autores todos dizem, nossa, esse pintor medieval ele devia ser ninguém menos que Deus para ter feito uma falsificação com tal esperteza, né? E a gente ainda nem entrou na anatomia do sangue, tá? Então, o que acontece? O corpo, ele não foi vestido, não foi barbeado, não foi lavado, tá? O corpo, ele foi enterrado da maneira como os judeus enterravam, né? Maimônides, que foi grande filósofo judeu, ele comenta, depois, posteriormente, ele fala da maneira das crucificações, dos enterros judaicos, né? Então ele comenta, depois de haver fechado os olhos e a boca do morto, os olhos com as moedas, a boca com a faixa, isso aqui ele está falando de outra pessoa, do tipo de sepultamento judeu. O corpo era lavado, ungido com essências perfumadas, envolto num grande pano branco, dentro do qual também se colocavam aromas. Quer dizer, exatamente o tipo de sepultamento que se deu a Nosso Senhor, tá? Então eu falei, o sangue está nos vales, na crista das fibras, tá? E o que acontece de muito interessante no sangue, tá? Então, desde que o sangue sai do corpo, ele começa a coagular, tá? Essa coagulação, vocês veem aqui, ó, 4.300 segundos, né? Ela é muito rápida, então em questão de segundos, o sangue ele passa de um vermelho vivo para um vermelho escuro e coagulado. Tá? O que faz o sangue coagular? Quando o sangue coagula, olha que imagem bonita, ele tem essa rede de fibrina. Essa fibrina, né, ela cria uma rede que ela envolve os glóbulos vermelhos. E ela mesmo impede o sangue de se esparramar. Tá? Só que esse processo de fibrinização, ele é reversível. Então essa fibrina, ela atua dessa maneira, então ela impede a coagulação dos glóbulos. Aqui outra foto, tá? Mas ela se dilui muito facilmente na amônia. Isso aqui é um processo que os cirurgiões, eles testificam nos cadáveres. Os cadáveres depois, o primeiro passo, né? Que ocorre num cadáver depois da morte é uma desidratação. Então, se você encapsula um cadáver num pano, num tecido, num plástico, em alguma coisa, esse tecido ele vai apresentar gotículas de água, porque o cadáver ele se desidrata. Isso nada tem a ver com decomposição, né? Não é nenhum processo de decomposição. É simplesmente um processo que acontece com todo mundo e acontece nos cadáveres, que é uma desidratação. No corpo de Nosso Senhor, vocês sabem, seria absurdo haver qualquer tipo de decomposição. Então o corpo de Nosso Senhor só se desidratou. Essa desidratação é suor, essa desidratação é amônia. Então o que aconteceu? Nosso Senhor ele ficou estendido na cruz por 3 horas, no sol, né, no vento, e as chagas deles que sangravam, elas se coagularam sobre a pele, como dá para ver depois, né? E aí o que aconteceu? Quando ele foi tirado da cruz, ele foi tirado às pressas, porque eles não tinham tempo. Era a Páscoa começava com o cair do sol, eles tinham pouquíssimo tempo. Então eles tiraram o corpo do cadáver da cruz às pressas
e levaram para o sepulcro, fizeram o que eles puderam, né? E deixaram para ser completado um outro dia. Tanto é que os evangelhos falam que Santa Maria Madalena, no domingo de manhã, quando tinha acabado o sábado, ela voltou para terminar o sepultamento. Nossa Senhora não voltou, né? Nossa Senhora não voltou. Nossa, que falta de atenção. Falta de atenção, não, né? Ela sabia que ele tinha ressuscitado. Ela sabia que ele ia ressuscitar. Santa Maria Madalena foi lá terminar o que ela mal acreditou que aconteceu quando ela viu o sepulcro vazio. Nossa Senhora não precisava ir. E aí, né, o que aconteceu? Nesse tempo, esse processo de desfibrilização demora de 24 a 30 horas. Esse suor, ele vai umedecer as chagas, os coágulos que estavam sobre a pele de Nosso Senhor. E vai fazer com que essa fibrina se dissolva, mas não completamente. Isso se dissolve até o líquido, vira uma coisa muito líquida de novo. Só que no sudário a gente não verifica isso. Por quê? Porque o sangue, como eu comentei com vocês, ele não está dentro das fibras. Se a gente pegar o sangue do sudário, ele está, não tem nada dentro das fibras, ele está por cima delas, ele está entre elas. Então o sangue, ele não se liquefez totalmente, ele se liquefez parcialmente. Por que se ele tivesse se liquefeito totalmente, ele tinha entrado nas fibras e tinha sido levado para outras regiões por capilaridade. Então ele teria feito o quê? Ele teria borrado as imagens, né? E é isso que não aconteceu. A imagem que a gente tem no sudário, a imagem de sangue que a gente tem, é uma imagem perfeita, tá? Ela é um carimbo perfeito, tá perfeitamente estampada. A gente não tem borrões, mas por outro lado, a gente tem o sangue lá. Se o sangue tivesse seco demais, ele não tinha estampado o sudário. Se o sangue tivesse líquido demais, ele tinha penetrado nas fibras e tinha borrado tudo. Então, o homem do sudário, né, ele sofreu um processo de desidratação que dissolveu a fibrina a um ponto perfeito, de maneira que a imagem que se deixou estampada no sudário ficou uma imagem de um carimbo perfeito. Só que tem um problema. Os médicos que fizeram essas experiências e repetiram muitas vezes em laboratório, eles tinham, ainda em pequenas áreas, não foi um corpo todo, eles tinham sempre um problema. Na hora que eles tiravam aquele sangue que eles estavam dissolvendo de um linho, de alguma coisa, na hora de tirar sempre borrava. Sempre borrava. Ainda um pequeno pedaço, disseram que nenhuma vez eles conseguiram tirar sem borrar. Ora, no sudário a gente não vê nenhum borrão. O sangue não está borrado. Ou seja, o corpo que estava no sudário, né, envolvido pelo sudário, foi tirado num instante, de uma vez, sem nenhum movimento. Agora vocês imaginem que se um cientista, um médico num laboratório não consegue tirar um pequeno pedaço de cima, imagina que tirar completamente, corretamente um carimbo, né? Tirar esse corpo e esse lençol desse corpo em todas as direções, de uma forma que não borre nenhuma, né? Então o que eles falam? Que o corpo simplesmente ele sumiu de lá de dentro, ele saiu como vento, tá? Não é que ele passou o lençol, ele simplesmente sumiu, né? Então, isso aqui, mais uma vez, tá? Ó, aqui o médico que fez, né? É quase sempre e é praticamente impossível separar ou desgrudar um pano sem borrar a impressão deixada pelo sangue, tá? Então, não tem como fazer isso. Então, isso aqui prova mais o argumento de São Tomás, né? A opinião lá do meu médico, né? Então, a claridade, a impassibilidade, a sutileza e a agilidade. Então, os corpos dos justos resplandecerão e passarão
pela falha como centelhas, né? Então, os corpos gloriosos, eles não vão necessitar, eles não vão ter impedimento das coisas materiais para passar, que é o que você vê aqui no sudário. É a única explicação que o corpo desapareceu de lá numa fração de segundos, tá? Nessa mesma fração ele brilhou e nessa mesma fração ele irradiou, né? Então, exatamente, a gente tem aqui as 3 características mais importantes dos corpos gloriosos, o que mostra, né, que, evidentemente, um dos médicos que fez essa apreciação a respeito do sangue, né, ele vai levar esse argumento para um outro médico amigo dele que era judeu, e o médico amigo dele vai abrir e falar assim, então você está me dizendo que... o médico não falou isso, né, mas falou que o corpo, que a única possibilidade é o corpo ter sumido de lá de uma hora para outra. E o médico judeu vai falar, então você está me dizendo que Jesus ressuscitou, né? E os dois ficaram bastante comovidos, porque não tem explicação, né? Então, não tem explicação. Então, pelo sudário, a gente pode aferir quase isso, né? Não tem outra explicação. Aconteceu algo muito diferente com esse corpo, tá? Por isso, diz Santo Agostinho, em um sermão pascal, ao corpo material a qual estava unida a divindade, não podiam as portas fechadas constituir um obstáculo, pois quem nasceu sem causar detrimento à inviolabilidade da virgindade materna, bem podia também entrar por portas fechadas, né? E bem podia também sair num piscar de olhos de um lençol mortuário, tá? Então, isso aqui é uma coisa extraordinária, né, que mostra o sudário, mas o sudário, ele também tem toda a anatomia da paixão. Se o sudário deixou essa imagem impressa em sangue, essa imagem impressa em sangue, ela não é uma imagem impressa em sangue pós-mortem, tá? Tem sangue depois da morte, que eu vou mostrar para vocês, mas a maior parte, a grande parte, o que está pintado lá, é Nosso Senhor crucificado. É o sangue de Nosso Senhor na hora da crucificação. É esse sangue que se coagulou sobre a pele dele. E que é muito interessante isso, né? Então Nosso Senhor deixou uma imagem dele em sangue, mas não uma imagem qualquer. Uma imagem da crucificação dele. E a crucificação dele foi a coisa mais atroz que já existiu. Por quê? Porque a crucificação, né, é o pior tipo de morte. Tá? Isso aqui não sou eu quem afirma, mas vários... médicos que estudam vão dizer, e eu vou comentar um pouco por quê. Então, primeiro, né, se a gente vai analisar o sudário, essas imagens de sangue, primeiro a gente tem muito sangue no rosto, tá? O rosto de Nosso Senhor, os cabelos estão bastante molhados de sangue, e a gente tem alguns coágulos maiores. Essa parte aqui que está em verde, em destaque, ela está toda inchada, né? Mostrando que o nosso corpo de Nosso Senhor sofreu um impacto desse lado, tá? Esse lado é o lado direito, né? Mas aqui a gente está no negativo, então é o lado esquerdo, né? Então ele vai sofrer um impacto. Esse impacto, ele já era perceptível para os artistas, tá? Esse aqui é o Cristo Pantocrator, né? Cristo Onipotente, tem várias representações deles. Essa é a mais antiga, tá? Vocês notem, né? Ela tem uma nítida distorção no olho. Olha a sobrancelha erguida, os olhos são em formas de coruja, porque eles não distinguiam a moeda. Isso aqui prova a autenticidade do sudário. As imagens anteriores ao sudário, ao conhecimento do sudário, isso aqui do século III, era um Cristo como um bom pastor, um jovem sem barba. Depois do sudário, Nosso Senhor passa a ser sempre representado assim, às vezes com uma falha no meio da barba, tá? A barba de Nosso Senhor foi arrancada, por isso está falhada, dá para ver pelo sudário. Mas a gente tem sempre uma deformidade, muitas vezes a gente tem uma desproporção entre uma assimetria, melhor dizendo, entre as duas partes da face de Nosso Senhor. Isso porque estava inchado, né? Então eles olhavam bem para pintar, tá? A sobrancelha, tá vendo aqui de Nosso Senhor? Tá muito mais inchada, mas essa daqui é do lado direito, né? E aquela é do lado esquerdo, lógico, porque aqui a gente tá vendo o negativo, que se vê melhor, e eles viam só o positivo, eles não tinham revelado o sudário. Olha aqui também, olha, vocês percebem
a distorção, essa face esquerda é muito maior que a face direita, tá? Mesma coisa do pé. Aqui, olha só, a sobrancelha é muito mais levantada, tá vendo também? Uma desproporção entre o eixo. Olha aqui também outra vez, tá sempre a mesma coisa. Uma face muito mais alongada, né? Então isso mostra aí como Nosso Senhor, como já se reconheciam as imagens do sudário desde cedo. Bom, falando de outros aspectos da paixão, então a gente tem aqui a flagelação. Então Nosso Senhor, pelos evangelhos, foi flagelado. E isso é mostrado no sudário, tá? Essa imagem é uma imagem espanhola, bem bonita, né? Que ela tem um pouco mais de viveza. As imagens que a gente tem normalmente, elas são muito comedidas na paixão de Nosso Senhor. O sudário é uma coisa impressionante, né? Muito sangue que a gente tinha lá. Os pontos da flagelação podem ser vistos nessa foto aqui aumentada. Aqui a gente tem todos os pontos onde a carne de Nosso Senhor estava dilacerada. Por que dilacerada? Porque ele foi açoitado com um flagelo. Os homens livres, eles não podiam ser flagelados. Hoje em dia a gente fala flagelação para tudo, mas flagelação é uma coisa muito específica. Os homens livres, eles se usavam varas para bater neles, né? As leis Pórcia e Semprônia, elas proibiam de flagelar um romano. Isso tem no Atos dos Apóstolos. São Paulo, eles vão flagelar São Paulo, e São Paulo vai, e depois vão ficar com medo e acabar soltando ele quando descobrem que ele era cidadão romano, tá? Então era uma lei que valia muito. Nosso Senhor era judeu, ele não era romano, então ele não entrava nessa lei. Os militares usavam paus ou bastões, e os criminosos comuns ou escravos eram flagelados, né, com chicotes que tinham na ponta metal ou ossos. Esse flagelo tinha 3 ramais, cada um deles, o de Nosso Senhor é bem nítido, ele terminava como se fosse num peso, num halteres, né, bem pequenininho, e cada uma das 3 franjas, né, terminava nesse pequeno halteres. Era a arma típica dos romanos, o que prova que o homem do sudário sofreu um martírio na mão dos romanos, né? Tudo concorda, ninguém usava esse tipo de arma, tá? Eram 2 flageladores, dá pra ver pelo ângulo das flagelações. Um era mais alto, outro era mais baixo. A gente conta, né, 600 ferimentos, tá? Se a gente dividir, esses aqui são as chagas. Ó, tá vendo aqui os dedos? Os 2 dedos, né, que eu falei pra vocês que tiraram sangue, né? Se a gente dividir essas 600 marcas pelos 3, né, que eu tinha 3 pontas do flagelo, a gente descontando o braço, porque o braço foi queimado, então não dá pra ver, a gente vai ter mais ou menos aí 120 chibatadas, tá? As leis judias proibiam que se flagelasse acima de 39 vezes, porque eles eram muito escrupulosos, então eles seguiram as leis de Moisés. As leis de Moisés fixavam em 40, só que como eles tinham observância estrita da lei, né, farisaica, então eles faziam 40 menos 1 para não ter erro, então era 39. Aqui ele sofreu 120, porque ele estava na mão dos romanos, que não tinham essas limitações, pelo menos 120. Aqui estão todas as escoriações, e tá vendo? E sempre a gente tem as 2 bolinhas, né? Se a gente colocar ela perto do flagelo, tá vendo aqui? A gente pode perceber, ó, tá vendo sempre as 2 bolinhas, e o meio dele pega aqui. A gente vai ter uma identificação perfeita. Isso aqui é o flagelo, né? Isso aqui é mais antigo, isso aqui é uma reprodução. Tá vendo que ele encaixa perfeitamente nos ferimentos de Nosso Senhor, tá? Como vocês podem notar aqui, a flagelação dele não foi uma flagelação ao acaso. O que acontecia com o crucificado? Um crucificado, ele era condenado à morte, ele era amarrado na cruz, como vocês vão ver uma figura depois, e ia se batendo nele, porque ele tinha que subir um monte, né, o Calvário, no caso lá da Judéia, a cruz pesava cerca de 45 quilos, e a pessoa não queria ir para sua morte. Então, os flageladores, os condenados para crucificação eram levados despidos, né, só com aquele manto que eu falei para vocês,
e ia se batendo nas costas dele, se flagelando a esmo, caso ele se recusasse a andar. Com Nosso Senhor não foi assim, né? A flagelação de Nosso Senhor, ela é sistemática. O que eu quero dizer que ela é sistemática? Ela foi feita em todos os pontos. Ele foi flagelado sistematicamente. Pelo ângulo, dá pra ver quem se ocupou de uma parte e de outra. Que acho que era o mais raivoso, se ocupou do tórax, o outro das pernas, tá? E eles vão flagelar sistematicamente, direitinho, entre aspas, sem repetir os golpes numa mesma área, mas vão cobrir todo o corpo de Nosso Senhor, com exceção de um lugar, né? O coração. Então eles não vão flagelar na região do coração. O coração, ele tem quase nenhuma batida do flagelo. Para quê? Para que ele não morra, tá? E possa receber a continuidade do sacrifício. Pela história dos evangelhos, vocês sabem que Pôncio Pilatos não queria matá-lo, então mandou que se flagelassem. Para quê? Para que quando as pessoas chegassem, os judeus tivessem pena dele. Por isso que a flagelação dele não foi a normal dos crucificados. Foi uma flagelação extraordinária. A ele foi aplicado o castigo da flagelação, que normalmente, quase sempre, era só isso que se dava. Se dava a flagelação e esse era o castigo. Só que os judeus não quiseram, né? Quiseram prosseguir na crucificação. Depois disso, tá? Então aqui uma imagem também, acho que de um espanhol que refez uma escultura, né? Exatamente baseada no sudário. Então dá pra gente ter ideia do corpo de Nosso Senhor. Lógico que todas essas feridas, a bolinha de ferro, ela entrava na carne e ela saía arrancando pedaço. Por isso que ela era dilacerante. E todas essas feridas sangravam muito, tá? Aqui vocês estão vendo o cabelo, como era usado o cabelo dos judeus, outra marca típica do sudário, muito coerente com toda a situação, tá? Depois o coração de espinhos. A coração de espinhos foi uma brincadeira, né? Por que uma brincadeira? Porque não era comum, não tem relatos, não tem outro tipo de coisa. Mas justamente depois de terem feito essa flagelação, não era o normal das sentenças, levaram Nosso Senhor para um lugar, né? O homem do sudário mostra isso, e puseram uma coroa como esse capacete aqui. A coroa não era como as coroas medievais, as coroas elas eram encapsuladas, né? Então se usava uma coroa por inteiro. Então se colocou uma coroa como essa e que ela tinha uma trilha de junco para segurar ela embaixo, tá? Se contam, pelo menos, fora as partes que estão ocultas, o lado em cima, pelo menos 50 ferimentos profundos, né? Mas a gente tem a ideia aí de que tinha mais de 200 pontos. O espinho, ele tem um tipo de ação muito diferente do chicote, porque a ferida pelo flagelo, ela afligia muito, ela dilacerava a carne, mas ela parava e ela secava. A dos espinhos não. Por isso que a presença do sangue da coração no sudário é muito grande. Porque os espinhos, né, eles ficavam ali abrindo, ou quando você tem uma ferida, você tira o agente que causou aquela ferida, ela se fecha, né? Ela vai coagular. Quando você tem uma ferida e você mantém o agente que causou aquilo, ela não sangra tanto, porque o espinho, a faca, o instrumento que serviu para dilacerar, ele funciona como uma rolha que impede o sangue de partir. Só que o homem que usou essa coroa, ele estava em movimento, ele muito batia a cabeça contra a cruz. Então esses espinhos se moviam todos. Então isso causava uma hemorragia enorme, como a gente pode ver que vai julgar completamente, né? Esses coágulos, e o que é muito interessante, olha, tá só também o quanto sangue tem. Tá vendo que o sangue está muito mais próximo que o das chagas da flagelação, porque corria muito, né? Esse coágulo é muito interessante. A gente tem aqui o coágulo que alguns dos pesquisadores eles chamam de coágulo carimbo, né? Que esse 3 na frente da testa de Nosso Senhor. Eu não sei se eu pus aqui, não pus, mas tem várias imagens medievais que colocam um cabelo dividido em 3 aqui na frente de Nosso Senhor, tá? Como sendo a reprodução disso. Na verdade, isso aqui é um grande escorrimento de sangue. Qualquer pintor, né,
pintaria o sangue escorrendo pela gravidade. Mas o sangue não escorreu pela gravidade por 2 motivos. Um, porque Nosso Senhor estava com a testa contraída. Então, no franzido da testa de Nosso Senhor, o sangue se empoçava. E segundo, porque aqui a gente tem o junco que segurava a coroa. Então ele fazia uma poça de sangue. Esse empoçar é paralelo, vocês notem essa chaga aqui, desculpe, esse coágulo, eles param todos na mesma linha. Aqui continua, ó. Por quê? Porque tinha um junco, né? Que pintor genial, tá? Ele vai pensar numa coisa dessa, né? Então nessa linha nem aparecem outros furos de espinho, mesmo atrás da cabeça, tá? Então mostrando aí a coisa. Também o que a gente pode ver no sudário, né? A gente pode ver também sangue venoso e sangue arterial. Para os médicos é muito facilmente visível. Para a gente, depois vocês vão ver um outro tipo de sangue, acho que eu tenho aqui na sequência, pós-mortem e antemortem, que para nós é visível. Mas, então, sangue venoso e sangue arterial. Sangue arterial é aquele que está sendo bombeado em resumo, né? Aquele que está sendo bombeado pelo coração. Então, ele é mais ligeiro, ele é mais forte. Sangue venoso é o que está voltando, ele é mais devagar. O sangue venoso, quando ele sai, se estoura uma veia, ele vai ficar mais grosso. Então, o coágulo dele é mais negro e mais grosso. O sangue arterial é mais líquido, ele segue mais a gravidade e ele é mais claro, né? Vocês notem aqui, tá vendo? O sangue venoso do 3 e o sangue arterial ali. Tá vendo? O sangue arterial, ele é mais fino, ele é menos grosso, ele é menos negro. E aqui um sangue venoso grosso, tá? Quer dizer que uma coisa tremenda de se mostrar. O carregamento da cruz. Então, Nosso Senhor, diferente dessa figura e de todas as representações, né? Ele só carregou o patíbulo. O patíbulo vem da palavra latina patere, que significa estar aberto. O patíbulo era uma tora de madeira grande que se colocava nas portas, né? Para fechar as portas da casa. Tem muitas casas, na minha casa mesmo eu tenho um ferro que eu coloco lá, né? Então isso era o patíbulo. Os condenados, eles só carregavam o patíbulo. E esse patíbulo era encaixado no pau da cruz, que é o stipes, né? Esse processo era muitas vezes feito, tá? Amarrado. O Nosso Senhor, então, ele não tava solto a cruz nele, ele estava todinho amarrado no patíbulo. E ela estava colocada com mais força na espádula dele. Aqui é a direita, tá? A gente invertendo as coisas, aí a direita. E era dessa forma, mais ou menos, que eles carregavam. Então eles eram amarrados na cruz, né? Uma das pontas, por isso que ela pendia mais para um lado, ela não ficava reta. Era amarrada na perna. Se a gente olhar na perna do homem do sudário, a gente vê um lugar muito esfolado, né? Dessa corda que roçava no calcanhar dele, tá? E era amarrado nos demais crucificados, né? Para um arrastar o outro, um empurrar o outro, tá? E ele então estava amarrado, né? O fato de ser amarrado está até no Evangelho, né? Quando Nosso Senhor fala para São Pedro: em verdade vos digo, que quando eras moços, te cingia a ti mesmo, né? E andavas por onde queria, quer dizer, cingia porque ele punha as roupas, os cintos. Mas quando fordes velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Então é disso que Nosso Senhor está falando, porque as pessoas eram cingidas para ser crucificadas, não na crucificação. A crucificação era feita com cravos, tá? Nosso Senhor foi crucificado, às vezes tinha uns casos com cordas, mas Nosso Senhor evidentemente não teve cordas amarradas no pulso, o que aliviaria bastante o sofrimento dele, né? Ele foi crucificado. Não, isso aqui a maioria das pessoas sabe, não como mostra essa figura e como representam os autores medievais, mas o cravo, ele foi cravado no pulso de Nosso Senhor, onde tem um buraco que a gente dá até para sentir com a mão, em que o cravo passa
perfeição. Esse médico que fez essas Barber, né, que fez essas explicações, que deu essas explicações, ele trabalhou muito tempo com amputações, então ele crucificava mãos, né? Ele fazia uma amputação, tirava imediatamente a mão, não porque ele queria, lógico, por motivos médicos que ele precisava fazer, mas ele tirava imediatamente aquele braço e ele crucificava o braço. Primeiro que ele crucificou no centro da palma da mão e pôs um peso de 40 quilos embaixo. Rasgou todo pelos dedos e caiu o braço, né? Depois ele fez uma outra crucificação nesse ponto aqui. O que acontecia quando ele fazia aqui? O dedão ia para dentro, porque atinge o nervo do carpo, atinge sem seccionar, tá? O lugar não secciona o nervo, o que é uma dor terrível, né? O nervo fica estendido, que nem uma corda de violão, fica amarrado pelo cravo, e o dedo entra. Ora, no homem do sudário não se vê o polegar, tem um dos dois lados, porque o polegar, o dedo franze um pouco e o polegar entra imediatamente para dentro, né? Então também essa perfeição a gente tem na imagem do sudário. Os pés, eles não pegam no nervo, eles pegam aqui, porque o pé servia de apoio contra a gravidade, né? A crucificação, eu falei para vocês, era uma das coisas mais tremendas, é a morte mais tremenda que tem. Por que ela é a morte mais tremenda que tem? Ela foi inventada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos. Ela é a morte mais tremenda que tem porque numa morte, por exemplo, uma fogueira, que a gente pode pensar, uma morte tremenda. Um condenado ao fogo, ele morre com rapidez, mesmo antes de ser muito queimado. Por quê? Porque é a fumaça que o mata, né? A fumaça intoxica, a pessoa morre em pouquíssimo tempo. É assim também, morre asfixiado também um condenado à forca, um decapitado morre com rapidez, né? Um crucificado não. Essas outras pessoas, elas morrem, por assim dizer, com muita força. Um crucificado, se a gente fosse comparar um crucificado com uma vela, um crucificado morre quando acaba a cera. Os outros morrem quando alguém sopra. Um crucificado morre no fim da cera. Por que acontece isso? Porque uma vez um dos médicos, agora eu não lembro o nome, estava fazendo uma descrição do que acontece numa crucificação. E aí uma pessoa que estava presente perguntou para ele, você teve em Dachau, né, que é um campo de concentração nazista? E lá eles faziam uma coisa parecida. Então o que acontece com a crucificação? Quando uma pessoa é crucificada, os braços, todo o peso da pessoa vai estar nos braços. E se não é colocado nenhum apoio embaixo do pé dela, ou uma sede para sentar, muitas vezes os romanos faziam isso, ela morre em 15 minutos. Esse acho que foi o Barnet, ele fez com ele mesmo, ele se amarrou numa cruz, né? Então queria ver como é que era o processo, e depois ele repetiu com alunos jovens da escola dele. Eles aguentavam ficar de 6 a 10, 11 minutos, depois pediam para descer. Não aguentavam mais ficar e já estavam se contorcendo e muito mais. Uma crucificação sem apoio nenhum, ela mata em 15 minutos. Por quê? Porque a pessoa é sufocada. Ela consegue inspirar, mas ela não consegue expirar. Ela não consegue colocar para fora o gás carbônico decorrente dos processos da respiração. Então ela absorve o oxigênio, mas ela não consegue soltar o gás carbônico. Para soltar o gás carbônico, ela precisa de apoio. Então ela precisa de apoio nos pés. Ora, uma morte dessa, como os alemães faziam, matava em 15 minutos. Os alemães não matava, né? Então ele se descreve, eu não vou ler aqui, mas ele conta, né, que pegavam as pessoas sem cravos. Você prendia os braços dela num pau de ferro e deixava os pés flutuando, tá? Esse era um médico, ele testemunhou várias dessas mortes. Então diz que se fazia isso e que a pessoa começava a se contorcer. Dá um processo também chamado de tetania, porque a pessoa está toda segura pelos músculos, não pelos ossos. Ela tem um apoio, são nos músculos. Então os músculos são puxados e contorcidos e há uma repetição desse movimento e a pessoa os músculos envergam todos. A pessoa não consegue mais controlar direito os músculos.
Então diz que as pessoas muito fortes para tentar respirar, porque isso é uma coisa vital, né? A pessoa faz de tudo para respirar, elas se erguiam na corda e ficavam de 30 a 70 segundos e abaixavam de novo, né? Os nazistas, para aumentar o tormento, colocavam pedra de 4 quilos nos pés, para as pessoas sofrerem mais, para os mais fortes, né? Quando eram muito fortes. E aí isso vai cansando a pessoa vai ficando numa exaustão, né? Até que por fim ela tem um processo de asfixia. Nesse processo de asfixia, que é rápido, demora de 2 a 4 minutos, a pessoa morre porque ela está sufocando, né? Eles iam lá e tiravam as pedras para demorar mais, né? Uma coisa assim de uma brutalidade tremenda. A crucificação de Nossa Senhora evidentemente foi bem pior, porque ele tinha o apoio dos pés. O apoio dos pés não era um alívio, mas ele prolongava muito a crucificação. Uma crucificação podia durar 4, 5, 6 horas. A de Nossa Senhora durou 3. Durou 3 porque ele estava exausto. Vocês viram quando eu falei da flagelação? Não atingiram o coração, porque senão matavam, né? Então colocaram Nosso Senhor para ser crucificado e ele tinha o apoio dos pés. Quando ele se apoiava nos pés e fazia uma alavanca com os braços, esse aqui, depois eu vou falar desses movimentos, mas esse é o movimento do crucificado, né? Ele sobe e desce, ele conseguia respirar, depois ele caía de novo. Mas para fazer isso, ele tinha que se apoiar nas chagas, né? Eram as chagas que eram o apoio dele. Então a crucificação de Nossa Senhora é uma morte tremenda, né? Justamente de um desamparo inteiro. Ele não tinha nem onde se apoiar. O único lugar que ele podia se apoiar era nas chagas. As chagas que estavam presas nos nervos e que causavam dores lancinantes. Mas ele ia fazendo isso para respirar, tá? É interessante notar, muito interessante, né? Que as chagas que eu falei para vocês que ficaram estampadas nos braços, elas não estão no sentido da gravidade. Então, se a gente virar, aqui eu vou virar, ó, virar esse braço aqui de Nosso Senhor, tá vendo? Ó, o sangue de Nosso Senhor corre para cá e esse aqui para cá. Se eu virar a imagem, olha só, aqui vocês têm, aqui é a mão, tá? Não dá para ver muito que tá escuro, mas o sangue tá correndo para cima, tá? Se eu viro a imagem, inverto, apoio a mão para cima e viro perfeitamente, o sangue, como fazendo assim, o sangue corre exatamente para onde tem que correr. Então, isso também, o sangue coagulado que está assim no sudário, ele tem exatamente a queda normal que tem que ter, né? Que corria sobre o braço, ele não vai cair em 90 graus, né? Porque a pele, o atrito da pele vai reter os líquidos. Olha aqui, né? Então, isso aqui é a marca de sangue de Nosso Senhor com as mãos cruzadas. Aqui, se eu inverter a foto e puser a mão assim, você tem as marcas de sangue. Então, vocês têm um grande coágulo que desce por aqui e vocês têm outros coágulos, o coágulo das chagas que vai pingar por aqui, em 2 direções. Por que em 2 direções? Por causa do movimento duplo de Nosso Senhor. Nos filmes, nos lugares, os crucificados são pintados de maneira estática, né? São colocados. Na verdade, o crucificado ele fazia muitos e muitos movimentos, porque ele estava toda hora sufocando e lutando com esse sufocamento. Então, ele tinha movimentos contínuos, tá? Ele então subia e descia, subia e descia. Provavelmente no meio desses movimentos que o mau ladrão disse para Nosso Senhor, enquanto ele subia e não aguentava mais e caía, né? O mau ladrão disse para Nosso Senhor: a outro salvou, porém a si mesmo não é capaz de salvar. Quer dizer, ele não conseguia ficar, não conseguia respirar, que era o mais básico de tudo, tá? Então ele vai subir e descer diversas vezes, né? Até por fim morrer. E por que eu fiz a comparação com a vela? Porque enquanto Nosso Senhor tinha força, Nosso Senhor respirava. Enquanto durou a força dele, ele foi e sobreviveu e respirou. Ele vai morrer quando? Quando acabou tudo, quando ele não tinha mais o que dar, né? Então é muito interessante, muito horrível, mas é muito interessante a morte de Nosso Senhor pela crucificação. Justamente ele vai até o fim. Ele é uma vela que se gasta até o fim. Quando não tinha mais nada, é aí que ele vai morrer, né? Ele vai morrer de completa exaustão, no fim completo das forças dele, né? No fim de tudo, ele vai morrer.
tá? E ele vai dizer que ele entrega o Espírito, né? Eu esqueci de falar também, na chaga do joelho tem tem uma marca do joelho forte que mostra que o homem do sudário caiu. Por quê? Porque o joelho direito, ele está coberto de sangue e terra, tá? Então mostra que ele foi até o chão. E o rosto também. O nariz dele está deslocado. Não está quebrado, porque no nariz a gente não tem osso, a gente tem cartilagem. Então a cartilagem saiu do lugar. Nem o osso dele se quebrou, né? Mas a cartilagem está deslocada. E aqui tem uma grande mancha de sangue e ela estava cheia, impregnada de terra. Mostrando que quando ele estava com a cruz, ele não tinha como se defender do chão, ele caiu com o rosto no chão, né? Então ele foi até o chão no caminho do Calvário. Tá? Então quando se esgotam as forças, é que Nosso Senhor morre. E depois eles vieram, né, para quebrar as pernas. Por que quebravam as pernas? Para morrer mais rápido. Tá? Então, em vez de tirar a pedra e pôr a pedra como os nazistas, os romanos, eles davam esse golpe de misericórdia. Eles quebravam as pernas, porque quebrando as pernas, em pouquíssimos minutos a pessoa morria. Era uma dor tremenda, mas era menos do que aguentar o resto da crucificação. Então, era o golpe de misericórdia. A pessoa ficava sem sustentação e morria rapidamente. Quebraram a perna dos dois. Mas aí notaram que ele já estava morto. Só que isso tinha que ser verificado. Os romanos tinham uma série de procedimentos, né? E tinham que fazer todos esses procedimentos. Então, quando foram verificar com a lança, e dessa lança, tá? Que foi colocada entre as costelas, não se quebrou os ossos da perna, não se quebrou nenhum osso. Isso representa a incorruptibilidade da igreja, né? Que em algumas épocas, né? Não sei em qual, a igreja pareça transfigurada de sangue, chagada e desfigurada, né? Melhor usando do que transfigurada, desfigurada, não pareça mais ela mesma, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, nenhum osso vai ser quebrado, né? A estrutura permanece, tá? A cabeça permanece, que é Cristo, permanece no lugar. Então nenhum osso dele foi quebrado. E aí vão atravessar a lança. E nesse atravessar da lança vai jorrar. Isso aqui é um processo que eu não vou ter tempo de descrever, mas isso aqui é um processo médico que atingiu acho que é um ventrículo do coração de Nosso Senhor, e saiu um jato mesmo de sangue. E depois saiu soro, saiu água. Isso está marcado no sudário. Então tem aqui essa zona de sangue e tem esse halo mais branco em volta, tá? Que é o soro. Em todas as marcas de sangue no sudário, falando, em volta delas tem um negócio que se chama albumina. Essa albumina é soro. Ela só é visível com luz ultravioleta, tá? Que pintor espetacular, né? Que tinha ultravioleta lá na Idade Média para pintar em volta de cada mancha de sangue a albumina. E aqui se vê muito bem o sangue pós-mortem. Estão vendo a diferença? Ó? Esse sangue das chagas da flagelação, ele é um sangue muito mais claro, né? Mais vivo. Esse é um sangue mais escuro. Esse aqui, ele corre, mesmo quando corre lá, mais reto. Esse, ele corre fazendo muitos meandros. Por quê? Porque esse sangue aqui não tem mais coração batendo. O coração parou. Então ele escorre só por gravidade. Só que a gravidade dele não acompanha as outras. Os outros rastros de sangue, eles estão pegando a pele, mas seguindo a gravidade. Esse aqui está lateral, porque isso daqui escorreu quando o homem do sudário já estava depositado na tumba, né? Então até aí a gente tem a testificação, né? Então a gente tem uma série de elementos, né? Para dizer com muita certeza, com muita probabilidade, que é uma relíquia real, né? Que esse sudário realmente envolveu o corpo de Nosso Senhor. Ele bate com todos os relatos evangélicos, e não só, né? Aqui vocês têm, né? Olha só, toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, inchaços, as chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Nossa, parece que é um médico que está olhando o sudário. Tá, o que é isso? É Isaías, que nem viu Cristo nascer, né?
Então é uma profecia, tá? Que faz uma descrição perfeita. Isso aqui é o capítulo 1 de Isaías, tá? Uma descrição perfeita de Nosso Senhor. E mais, né? Lembra que eu falei na aula passada que até onde o olho humano puder enxergar, a gente vai encontrar coisas no sudário. O sudário não se esgota, né? E aqui vocês têm atualmente uma pesquisa que acho que é do ano passado ou retrasado, feita com um microscópio atômico, né? Um microscópio atômico é alguma coisa que enxerga os átomos numa das fibras do sudário. E o que eles vão encontrar aí dentro? Eles vão encontrar moléculas de creatinina, tá? De 90 nanômetros. Um nanômetro é 1/1000º de milímetro. Olha o tamanho disso, tá? E além disso, eles vão encontrar também partículas de ferroidrato, tá? Que é isso, tá? O que são essas coisas? Então, essas coisas foram encontradas num fio do sudário impregnado de sangue. Isso daí, né, são características de um sangue que não estava saudável. O sangue saudável não tem nada disso. Um sangue, para conter essas moléculas, ele tem que ter sofrido, de alguém que sofreu um trauma muito grave. Então, até nos microátomos, né, e no tamanho mínimo, está gravado aí o sofrimento de Nosso Senhor, que é uma coisa impressionante. E só para terminar, né, para fazer uma apreciação disso, essas coisas todas, é lógico, elas servem para a gente contemplar tudo que Nosso Senhor sofreu, ver o que ele sofreu. Mas por quê? Por que ele quis mostrar e dar esse relato tão detalhado de todo o sofrimento dele, né? Então esse relato detalhado do sofrimento dele, por que Nosso Senhor sofreu assim, né? Diz o Adoro Te Devoto, né? Com uma só estila, com uma só gota, ele podia salvar o mundo todo. Nosso Senhor, isso aqui em outra aula, tem no site do Flos Carmelos, que o professor Takase comenta sobre isso, na aula da redenção, ele era infinito, sendo Deus. E sendo homem, ele conseguiu pagar com os méritos infinitos dele a culpa infinita que o homem tinha cometido contra Deus, sendo Deus e homem, né? Então ele pagava os nossos pecados. Mas por que ele pagou dessa maneira? Dessa maneira mais brutal possível, né? De todas as mortes ele escolheu a pior, né? Sem falar, é lógico, nas dores interiores de Nosso Senhor. As dores exteriores de Nosso Senhor, elas são pálidas perto do que ele sofreu dentro. Por quê? Porque toda dor interior é superior a uma dor exterior. Qualquer um de vocês que tem filhos prefere que corte um braço do que perder um filho, né? Muito mais uma dor física do que uma dor moral, né? Assim também as dores de Nosso Senhor. As dores exteriores que são brutais, elas são ínfimas perto do que ele sofreu e que a gente pode ver expresso na frase: meu Deus, por que me desamparaste, né? Diferente dos mártires que sofriam com toda a consolação e cantavam quando eram fervidos e cozidos e comidos pelas feras, Nosso Senhor teve só amargor. Ele ficou absolutamente sozinho. E se eles não ligavam para as penas enquanto eram estraçalhados porque tinham consolação, Nosso Senhor não teve nenhuma, né? Então, isso é uma pena tremenda. Mas por que Nosso Senhor, então, quis sofrer dessa maneira? Dizem os santos, e não só isso, mas para mostrar o amor que ele teve para os homens. Sim, verdade, muito verdadeiro. Mas, em primeiro lugar, esse sofrimento serve para quê? Para dar para Deus a satisfação perfeita. Primeiro para Deus, depois para os homens. Então, Cristo morreu dessa forma para mostrar para nós como exemplo, mas para mim também para dar para Deus uma satisfação perfeita, impecável, até o fim, se consumindo até o fim, né? Isso serve para quê? Para dar lastro para nossa contrição. Então, Nosso Senhor teve uma contrição perfeita para dar lastro para nossa contrição. O que é o lastro? Né? A gente teve durante a Revolução Francesa a criação desse papel moeda que a gente usa até hoje, não esse, mas semelhantes, né? Então, uma nota, tá? Que tem o quê? Que tem uma assinatura, né? Então ela tem a assinatura aqui do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, e ela diz: pague-se ao portador
é um cheque ao portador, tá? Tá vendo aqui nos assinhás, que são os primeiros da história, com um péssimo lastro, porque eles roubaram todas as terras da igreja para fazer. Mas você tem aqui uma coisa que não tem valor, isso aqui não vale nada, tá? Só que tem um contrato ao portador. E se tem um lastro, o banco antigamente tinha lastro em ouro. Então, para soltar uma moeda, eu tinha que ter o equivalente de 20 reais em ouro guardado, né? É só um contrato, para não andar com somas de ouro enorme, tá? Agora, depois passou a ser lastro em dólar, agora não tem lastro em nada, tem lastro em vento, né? Mas é um contrato ao portador, é o lastro. Isso é uma coisa falsa? Então, não, é verdadeiro. Ele não tem valor em si mesmo, mas ele é verdadeiro. Assim é com a nossa contrição, né? A nossa contrição, ela foi lastreada com a paixão, né? Ela não tem valor em si mesmo. A nossa contrição tremendamente imperfeita, ela por nada nesse mundo seria capaz de pagar o mínimo pecado, nem o pecado venial. Mas é Cristo, com a paixão dele, que dá um lastro em ouro perfeitíssimo de toda a nossa paixão, de toda a nossa contrição, né? Então, é o papel, e isso a gente pode ver num paralelo que tem bastante grande com as partes da confissão e a paixão de Nosso Senhor. Então, se a gente pegar as partes da contrição pelo catecismo romano ou qualquer catecismo, a gente vai ter que a confissão, ela tem 3 partes. Primeiro, a contrição, depois a confissão e por último a penitência. Então, primeiro, eu tenho dor dos meus pecados, né? Depois, eu confesso eles para o padre e por último, eu faço a penitência. Assim eu tenho, então, na dor, na contrição, eu faço o exame de consciência. Então, é uma das coisas que alguém que vai se confessar precisa fazer. Não posso ir lá e me confessar. Eu tenho que fazer um exame de consciência e ter dor dos meus pecados. Depois eu vou ao confessionário, que é um tribunal, onde o padre vai me julgar e eu vou confessar os meus pecados. E por último, eu me cumpro a penitência. Assim também, né? Isso o Catecismo Romano que fala, é bem bonito, que isso serve para quê? A contrição serve para pagar os nossos pecados por pensamento. A confissão, propriamente, os nossos pecados por palavra. E a penitência por obras, que são os 3 formas que a gente tem de pecar. Então, a gente pode pecar por pensamentos, por palavras e por obras. E assim, essas partes da confissão, elas dão cura aos nossos 3 tipos de pecado. E quais são as qualidades, né? Então, tem várias, eu não vou discorrer sobre todas, mas a contrição, a dor da contrição, ela tem que ser suma. Então, se eu cometi um pecado mortal, eu tenho que ter por ele o maior dor possível. Ela tem que ser a maior possível. Maior do que qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, ela tem que ser sobrenatural. Eu tenho dor por Deus. E não, ou por medo do inferno. E não pelas coisas, pelas perdas dos bens temporais. Ela tem que ser interior. E ela tem que ser universal. Ora, não é exatamente o que a gente vê na paixão. A paixão pode ser dividida em 3 partes. A gente pode dividir a paixão na agonia de Nosso Senhor no horto, no comparecimento frente ao tribunal para ser julgado e na crucificação. E é nessas 3 partes, né? Nosso Senhor, então, ele, quando ele estava no horto, ele vai dizer, minha alma está triste até a morte. Não é lá que ele vai ter uma dor suma, tão interior, que também era interna, que vai fazer ele suar sangue por todo o corpo. E essa dor também vai ser universal. O que quer dizer universal? Que ela tem que ser sobre todos os meus pecados. Eu não posso me arrepender de 2 pecados mortais e esse aqui eu não tenho arrependimento, né? A de Cristo é universal por excelência. Ele que não tinha nenhum pecado, ele vai ter uma contrição interna, suma, né? E universal por todos os pecados que ele não tinha, mas que nós tínhamos, por todos os pecados da humanidade. Então a contrição dele, nisso, é perfeita, ela dá lastro perfeito à nossa contrição. Depois, a confissão, né? Nosso Senhor foi levado ao tribunal, como nós somos levados ao tribunal da penitência. Nosso Senhor foi julgado, tá? E foi acusado por Caifás, Anás e Herodes, tá?
E Herodes, tá? Era tão horrível, que acho que é Tibério que fala dele, que na casa de Herodes era melhor ser um porco do que um parente, porque ele matou vários dos filhos, a mulher, não sei o quê, e os porcos ele não comia. Então era melhor ser porco, que não era abatido, do que ser parente, né? É por esses que Nosso Senhor foi acusado, tá? E nós, por quem somos acusados na confissão? Pela melhor pessoa possível para nós, não por um grande amigo, mas por nós mesmos, né? Então Nosso Senhor foi acusado por esses canalhas para que nós pudéssemos ter o melhor acusador possível. E quem é o nosso juiz na confissão? É o Padre que fala em persona Christi, né? Cristo. Quem foi o juiz de Nosso Senhor? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele ouviu todas as acusações. E o que ele disse para Nosso Senhor? Não vejo nele crime algum que mereça a morte. E aí o que ele fez? Reconhecendo a inocência de Cristo, lavou as mãos do sangue desse inocente e condenou-lhe à morte. E o padre o que faz? Ele ouve nossa confissão e vai dizer, né, que não vê ali nada que mereça a vida e que não mereça a morte. E o que ele faz? Ele suja as mãos no sangue de Nosso Senhor e nos dá absolvição. Né? Então uma foi feita para dar possibilidade, para dar lastro a outra. E por último a penitência, né? A penitência de Nosso Senhor foi inteira, foi até o fim, para que a nossa pudesse ser pela metade. A dor dele na contrição foi inteira, para que nós pudéssemos ter atrição, que é uma dor pela metade. Não dor por ter ofendido a Deus, mas dor por medo do inferno. Né? Então, Nosso Senhor vai dar lastro à nossa dor. Ele vai fazer a nossa contrição fraca, né, ser bonita diante de Deus. A gente vai lá com todo esse mau jeito e a gente apresenta o sangue de Nosso Senhor, o nosso assinhar, que vale o sangue de Cristo. E por isso é amplamente perdoado. Né? Só para terminar, né, fazendo uma comparação, os judeus, quando eles estavam no Egito Antigo, eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Moisés, eles pôs o cajado no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, eles passaram nas águas do Mar Vermelho e conseguiram ir depois para a peregrinação para a Terra Santa. Esse gesto, os padres da igreja vão dizer, representa nós, pagãos, que estávamos sob o jugo do demônio, a escravidão do demônio, e que pelo batismo, quer dizer, a cruz de Cristo posta no Mar Vermelho do sangue de Cristo, nós passamos nas águas da penitência e podemos ir para o céu, tá? Depois disso, né, depois do batismo, os judeus andaram muito, né, e cometeram uma série de murmurações, como nós depois do batismo, pelo pecado. E aí eles chegaram, um dia eles estavam andando, eles ficaram 3 dias sem poder beber água, não tinham água em lugar nenhum. E aí eles chegaram era um lago chamado Mara, né, e foram correndo, estavam 3 dias sem beber, eles queriam muito aquela água. E a hora que eles foram beber, tá? Alguns colocavam na boca e já cuspiam, outros engoliam e vomitavam, né? Eles não conseguiam nem digerir aquela água. Aquela água é uma água muito impregnada, agora eu esqueci o elemento químico, mas é uma água impregnada de um elemento químico extremamente amarga, intragável. Ela não deixa de ser potável, é potável, faz até bem, mas não dá para beber, né? Então o que eles faziam? Eles cuspiam tudo. E aí veio Moisés, né, e eles reclamando, e veio Moisés e colocou o cajado dele nessa água, e as águas se tornaram doces, e eles beberam, tá? Exatamente isso é o que vai fazer Nosso Senhor com a confissão, né? Se nós pudéssemos pagar um pecado, qual seria o preço? Não seria menor que o preço que o homem do sudário pagou. Nós não podemos, porque não temos natureza infinita. Mas se pudéssemos um só, ele não custaria menos que a paixão. Quem de nós poderia passar pela paixão? Por um pecado. E por tantos? Vamos tirar só uma das atribuições da confissão, né? A confissão de Nosso Senhor foi pública diante de todo mundo. A nossa confissão é em segredo, né? Vamos fazer só que as confissões, vamos tirar só isso, né? As confissões agora seriam públicas. Quem de nós seria capaz de beber dessa água amarga? Então, essa imagem que tem no Antigo Testamento de Moisés é muito, muito interessante, porque ela cabe muito bem aí, né? A cruz de Nosso Senhor, ela lastreou a nossa paixão, e ela fez com que a nossa paixão, a nossa contrição fosse potável, fosse palatável, fosse doce
e ficasse possível, né? E ainda tem tanta gente que morre, mas não se confessa, né? Que prefere a morte do que fazer uma confissão, né? Como um puro absurdo, tá bom? Bom, era isso. Acho que eu tô no meu tempo, tá? 10 minutos passados, tá bom? Mas 10 minutos começados depois. Vamos rezar? Pois não. Uma pergunta aqui Pois não. na internet. Por que diversas vezes o soldado é referido como o homem do soldado? Então, isso porque eu mesmo falo, porque uma das coisas que todos os livros, a maioria parte dos livros faz, antes de começar a falar que é Cristo e tudo mais, provar que é Cristo, né? Então, todos esses detalhes que tem no sudário, esses indícios, eles vão mostrar que não pode ser outra pessoa. Quem vai ser? Até se tem um cálculo de probabilidades disso, mostrando que a probabilidade de ser outra pessoa é ínfima, né? Uma coisa absurda. Mas então é por isso que se fala homem do sudário. Tem muitos vídeos na internet, tem diversos até de padres falando que é mais tremendo, né? Que muitos deles, eles falam, nossa, você fala, puxa, que interessante, e depois no final eles chegam, não, mas não dá pra saber quem é o homem do sudário, né? Isso aí é uma coisa de fé, tá? É uma coisa de fé, é uma coisa que cada um vai achar o que quiser. Quer dizer, um absurdo, um nível de coincidências tão grandes, né? Precisa ser cego, como eu falei na primeira aula, precisa ser cego ao meio-dia, com as profecias, com os textos do Evangelho e tudo aos nossos pés, né? Sem sombras, né? Então é uma coisa tremenda, mas é só porque assim se refere assim para mostrar a veracidade e para mostrar que foi não partir já da conclusão e não colocar ela antes dos fatos, tá bom? É só isso. Bom, mais alguma pergunta? Não? Então tá bom, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, São Mauro, São João Bosco, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.